Legal. Deixa eu colocar por que a gente criou a Lincoln, Ilan. Aham. Quando a gente vendo um pouco como era o dia a dia de clínicas, o dia a dia de hospitais, o dia a dia de planos de saúde, de operadoras de saúde, do paciente, a gente percebeu diversas ineficiências. E assim, quando eu falo diversas ineficiências, parece muito poético quando a gente fala em termos de negócio, né? Mas isso no dia a dia é cruel. É gente recebendo um remédio que não deveria estar tomando e foi parar numa mesa de cirurgia. É gente Uhum. que teve um episódio horrível, sabe? Porque foi mal indicado e mal isso, ou o diagnóstico ficou por muito tempo, ou ela não teve acompanhamento naquele tempo certo. Então, assim, as ineficiências são essas. É difícil até de abrir aqui. Eu lembro que quando eu fazia as entrevistas, e lá, um parênteses aqui, né, junto com os meus sócios, fazendo as entrevistas, aí mergulhando no problema do paciente, conversando com eles. Nossa, assim, não tem como, você se conecta emocionalmente, são histórias assim que você desacredita de como isso poderia Uhum. ser resolvido, né, se fosse colocado realmente ali o paciente no centro. Mas vamos lá, né, primeira coisa aqui é assim, o time multidisciplinar para cuidar de você. Eu acho que a gente já falou muito disso, que eu não vou mais chover nesse molhado que a gente chama, mas é importantíssimo você ter a sua saúde mais integrada, uma visão 360 sobre você, e a gente fala cada vez mais que a ciência ela é correlacionada, então é fundamental ter isso. Mas mais que isso também, lá, educação e informação. Uhum. Informação hoje está disponível no mercado, como a gente falou, há muito, mas a gente está cheio de fake news. O que é uma informação de verdade? Que fonte é essa? Tem realmente validade? É comprovado? Vem da ciência? Porque hoje qualquer um pode repetir alguma coisa que leu por aí, e é isso que Sim. acontece, né? Muitas vezes a gente olha o famoso chá, o famoso toma esse chá que vai reduzir aí o seu colesterol e etc. Muitas vezes tem base científica, mas a maioria não vai ter, né? E aí você acaba tomando atitudes em que não ajudam, né? Sim. Não, é pior que fala que é Enfim, só o não chá leva já você. resolve tudo, né? Daí É, é é preocupante, duro. né? E aí você vai querer tomar esse chá, porque a sua preocupação do ponto de Claro. vista de paciente é como é que eu melhoro a minha vida. Então Sim. você vai querer tentar várias coisas, né? Então assim, o importante não é só a informação, mas é a informação traduzida em ação. Isso é o que eu chamo de educação. Né? Uhum. Então, não só você conhecer, mas você está educado em saber tomar as melhores atitudes. Né? E a adoção de hábitos saudáveis aqui também. Então, quando a gente fala de diabetes e hipertensão, falando de diabetes especialmente aqui do tipo 2, isso vem de atitudes e comportamentos de um longo tempo de vida. Né? Claro que há casos diferentes, por exemplo, diabetes pode aparecer na gravidez, etc., Uhum. mas em geral, veio de adoção de hábitos saudáveis, que não foram adotados, na verdade, né? Então, agora você tem então à disposição ferramentais que te ajudem na adoção de hábitos saudáveis é fundamental. E aqui a gente usa muito o que a gente chama de terapia cognitivo comportamental. O que é isso? E saber colocar isso em contexto é sempre bom. Uhum. Quando a gente sabe quando você fica com aquele sentimento, nossa, eu não deveria ter comido isso, ou eu deveria ter ido na academia e não fui, eu deveria ter feito exercício e não fiz, sabe esse tipo de coisa que acontece? Uhum. Para tudo isso está relacionado a três coisas. Primeiro é o gatilho. O que te levou a fazer aquela análise ou passar por aquela situação? Houve um gatilho, houve um contexto. Depois entra a sua percepção, a sua emoção acerca daquilo, e por último vem a sua ação. Então, quando a gente fala de adoção de hábitos saudáveis, beleza, se eu não estou indo à academia, quando isso acontece? Qual é o gatilho que me faz não ir à academia? É um Entendi. tipo frio? É um dia frio, por exemplo? Ah, se é um dia frio, então como é que eu posso eliminar esse dia frio de me tirar do meu caminho da saúde? Será que eu tendo elásticos para trabalhar em casa não me ajudam? Aí, pum, você caramba, é isso que me ajuda quando o dia estiver frio a fazer algum tipo de exercício, mesmo que eu não possa ir à academia ou posso ir dar minha caminhada na rua. Interessante. Ou pode ser, é muito difícil para mim comer salada, eu deveria comer mais salada, são fibras, vai me ajudar na jornada, mas eu odeio, tudo bem. Então, mas de onde vem isso? Qual é o gatilho? Ah, não, a salada às vezes ela é muito fria, eu não gosto de comer antes do almoço, sozinha tem um gosto um pouco amargo, eu não tenho muito essa percepção né, na boca de ser Uhum. gostoso e tudo mais. Começa pequeno, começa com vegetais ali, às vezes, né, na comida, quentinho, refogado, etc. Na manteiga, tem tanta coisinha que você pode, mas é sempre isso. Como é que você pega o gatilho, entende a emoção e gera outras ações? Legal. Agora, quando você tem tempo de fazer isso, Ilan?
Muitos de Nunca, nós não faz. nunca. Então, assim, tem alguém que realmente olhe para você e te ajude na adoção de hábitos saudáveis, é colocar a terapia cognitivo comportamental em ação aqui, e não é tão simples, né? Então, precisa sempre de ajuda de um profissional. Comunicação frequente também com o seu coach de saúde. Você fica ali de 6 em 6 meses indo no médico, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, mas o que acontece, a mudança de vida não acontece na consulta, não vão ser 30 minutos que vão mudar o que você tem. É o que você faz dia a dia, é o poder das suas decisões, é o acompanhamento. Então, se você não tem alguém para te suportar lado a lado, para trocar ideia, que seja para você sentar assim, poxa, eu tô na rua, não vou comer em casa hoje, preciso tomar decisão aqui em um cardápio aqui de um restaurante, o que eu posso comer? Né? Sim. São coisas como essa, ou até mais complexas, às vezes você precisa de uma pessoa para conversar. Aham, prestar um Poxa, eu tô apoio. numa situação difícil aqui de vida, quero trocar uma ideia, eu acho que eu tô, sabe, precisando de uma força, e aí você troca uma ideia. Tem um coach de saúde, gente, é maravilhoso, e você tem que ver o quanto isso é efetivo na vida, uma pessoa ali lado a lado para te ajudar a chegar do outro lado, né? Isso leva muito para feedback constante, e isso é muito bom. Sim. Porque quanto mais você tem feedback de curto prazo, mais você consegue melhorar. Uma coisa para você entender isso, Ilan, para o pessoal entender aqui também, você imagine que você é um vendedor, tá bom? Agora imagine que você, de repente, precisa bater uma meta de vendas. Tá. Sei lá, você tem que vender R$1.000 aqui de alguma coisa. Aí chega no final do mês, você olha e fala assim, vendi 500. Beleza. E aí, o que eu preciso fazer? Não, você precisa vender 1.000. É isso que você vai tirar como conclusão se você não mede nada e só mede lá no final. Sim. Né? O número de vendas. Mas e se eu tivesse uma maneira de falar bem assim, beleza, quantas pessoas eu consegui conversar hoje? Quantas pessoas viraram potenciais clientes? Quantas propostas eu montei? Quantas ligações de clientes eu fiz? Isso é o que faz você rapidamente colher esses feedbacks diários e você ter plano de ação para conseguir impactar lá na sua venda no final do mês. Traduz isso para o campo da saúde. Que tipos de feedbacks diários eu posso ter para eu não chegar no final do mês ter um susto com a minha hemoglobina glicada que subiu, ou dos 3 meses da hemoglobina glicada ter subido, né, que esse é o exame de ouro de 3 meses. Como é que você pode fazer esse tipo de coisa? O meu colesterol está batendo lá nas alturas. Poxa, se você tem feedback diário, eu tenho tempo de correção imediato. Então, isso é muito interessante, colocar os feedbacks constantes aqui, né? Isso é completamente o contrário do tradicional, né? Que o tradicional, você vai no médico 6 meses depois e é aquela surpresa, né? O que aconteceu, melhorei, piorei, e com feedback constante, e aquela coisa, né? Que você vai no meio do caminho já podendo fazer as modificações. Muito legal isso aí. Quem é que dá feedback constante hoje? Ninguém. O médico não vai passar o WhatsApp dele. Sim. O máximo que você vai conseguir é ligar na clínica e de repente falar com um secretário, uma secretária. E aí? Ela vai anotar sua dúvida, eventualmente você vai ter. Infelizmente aqui, quem paga mais caro, eventualmente pode conseguir um telefone de um médico. Mas isso não é feito para grande massa, para quem precisa, para grande população, né? Então isso é um ponto ruim aqui. Tratamento e acompanhamento. Então, a gente fala que não adianta você só ter um episódio e intervir na doença. Passei mal, vou ver ali, vou dar um remédio. Não, isso não resolve. Você atua no sintoma e não na doença. Então, portanto, tem uma abordagem como essa, a gente atua de fato naquilo que é a causa raiz que leva à doença, e não no sintoma da doença em si. Então, aqui tem uma mudança importante de paradigma. E aqui, por fim, Ilan, queria trazer tecnologia. Tecnologia é fundamental para coletar os nossos dados, trazer predição, insights, tudo aquilo que a gente falou aqui, que foi o tema completo da nossa conversa aqui, né? Então, bom, para resumir, tá nas nossas mãos aqui e a gente tem hoje tudo para realmente sair do outro lado de uma forma bastante vencedora.